Olá, bom dia. Hoje, às 9h30 da manhã, haverá a sessão de debate sobre a reforma trabalhista que está em tramitação aqui no Senado. A repórter Dinalva Ferreira traz ao vivo as informações. Bom dia, Dinalva. Olá, André, bom dia a todos. Vai ser a primeira de 2 sessões temáticas já marcadas para debater a reforma trabalhista em plenário. Os senadores vão discutir o tema com 6 convidados, dentre eles o juiz federal do trabalho, Marlos Meleque, o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Maurício Godinho, o deputado Paulo Pereira da Silva, que é o presidente da Força Sindical, além de especialistas e representantes do DIEESE. Na próxima terça-feira será a 2ª sessão temática com mais 6 convidados. A reforma trabalhista ela vai passar por 3 comissões aqui do Senado antes de ir a plenário. As comissões de Assuntos Econômicos, Constituição e Justiça e Assuntos Sociais. O líder do governo no Senado, o senador Romero Jucá, que é também o relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, já adiantou que o governo só deverá pedir urgência para a matéria depois que ela for discutida e debatida nessas 3 comissões. A expectativa é de que isso aconteça até o final de maio. E ontem as comissões de Assuntos Econômicos e de Assuntos Sociais fizeram um debate sobre a reforma. O ministro a favor da reforma, um procurador totalmente contra. O presidente do TST e o representante do Ministério Público se revezaram para defender e criticar a reforma trabalhista aprovada na Câmara e em análise no Senado. Ives Gandra, presidente do Tribunal Superior do Trabalho, admitiu que no próprio TST o tema divide opiniões, mas ele, particularmente, destaca a segurança jurídica oferecida pelo projeto. O projeto, no seu conjunto, é um avanço significativo para melhorar, harmonizar as relações de trabalho no Brasil. Por quê? Porque, no meu modo de ver, gera mais segurança jurídica. Ao gerar segurança jurídica, gera, no meu modo de ver, empregos. Falando de pontos específicos da reforma trabalhista em debate, Ives Gandra elogiou a preocupação com a manutenção do emprego. Está contemplando isso. Se houver flexibilização, vai ter que haver garantia de emprego. E é o que mais nós esperamos numa época de crise. O procurador-geral do Ministério Público do Trabalho rebateu. Cláusula compensatória não pode ser a manutenção do próprio emprego. Tem que ser vantagens além do emprego, porque o emprego é o próprio sustento. A natureza jurídica do salário é alimentar, é alimento. O presidente do TST também destacou o fortalecimento da negociação coletiva e a simplificação e racionalização da Justiça do Trabalho oferecidas pelo projeto. Ressaltou ainda a flexibilização da jornada de trabalho. O trabalhador quer ir mais cedo para casa. Então, ele não quer ficar aquele tempo todo na empresa. Ele almoça em meia hora e depois ele tem que ficar em algum canto da empresa esperando passar a outra meia hora. Ele quer ir mais cedo para casa. A empresa quer fechar a barraquinha mais cedo. Por que nós, ou o Poder Judiciário, ou o Poder Legislativo, vamos obrigá-lo a ficar aquela 1 hora? Para Ronaldo Fleury, criação de empregos vem com a melhora da economia do país. Lembrou que as reformas em outros países levaram ao desemprego e à informalidade e criticou muito a terceirização. Mais de 80% dos acidentes fatais do trabalho são com trabalhadores terceirizados, que é um jogo de empurra. A empresa terceirizada fala, não, ele trabalha em outra empresa. Eu não tenho como controlar o meio ambiente de trabalho de outra empresa. Já a empresa tomadora diz, não, o empregado não é meu, eu tenho que cuidar dos meus. O IBGE e também o DIEESE afirma que o Brasil tem 137 milhões de pessoas em idade laboral. Dessas, 49,5, 50 milhões de pessoas estão acolhidas pela CLT. Outras 87, 90 milhões de brasileiros não sequer estão escolhidas pela CLT. De que maneira esse projeto dialoga para contribuir para nós abrigarmos ou incorporarmos mais brasileiros no mercado formal de trabalho? Porque senão nós estamos aqui a discutir para um conjunto, uma parcela da população, e não para o conjunto dos brasileiros em idade laboral. Só reforçando aí, a sessão temática está marcada para as 9h30 da manhã e você poderá acompanhar ao vivo aqui na TV Senado. Obrigado, Dinalva.
A Comissão de Direitos Humanos realizou uma audiência pública para discutir a campanha pelo desmatamento zero. Organizações não governamentais, ambientalistas e acadêmicos analisaram cenários futuros em um país com mais ou menos desmatamento. O Greenpeace afirma que o Brasil desmatou 52 milhões de hectares de florestas nativas entre 1940 e 2002. Somente na Amazônia foram 10 milhões de hectares. A representante da organização não governamental afirma que hoje a entidade dialoga com 5 milhões de pessoas nas redes sociais. Segundo Cristiane Mazetti, o desmatamento zero não é mais uma utopia. Acordos internacionais celebrados recentemente mostram que o tema entrou na agenda global. E a gente teve um auge aí em 2015, que o desmatamento zero começou a ser alvo de compromissos internacionais. Então, vou citar aqui rapidamente a Declaração de Nova York e os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis da ONU. Raoni Rajão, da Universidade Federal de Minas Gerais, afirma que o desmatamento também é consequência do modelo de exploração da terra. Isso pode gerar uma situação limite até meados deste século. Não é algo que passa simplesmente pela nossa geração e pelos nossos interesses, mas algo que também vai ficar para as próximas gerações. Inclusive, tendo em vista que até 2050, inclusive, mesmo com a implementação de todas as políticas atualmente, já vamos ter desmatado metade do desmatamento legal até lá. E aí, vamos chegar em 2080 com toda a área legalmente desmatada e sem discutir se isso é o melhor modelo? A pesquisadora do Instituto Emílio Goeldi alerta para o desconhecimento sobre a biodiversidade da floresta amazônica. Segundo ela, das 16 mil espécies de árvores, cerca de 4 mil ainda não estão catalogadas. Nós precisamos de uma densidade científica na região e essa densidade nós não temos. Nós temos apenas 3% do número de doutores de todo o país na Amazônia. Nós temos 30 vezes menos o número de doutores do resto do Brasil. Então, nós iniciamos um movimento para tentar conseguir pelo menos 1.000 professores e doutores para a Amazônia, em reuniões com as universidades da Amazônia. E aí ensaiamos fazer uma cota entre parlamentares da Amazônia. E estamos nessa fase aí para ver se a gente consegue, através de emendas parlamentares, uma cota de cada parlamentar da Amazônia para cobrir esses custos com esse projeto. Um projeto em análise no Senado pode mudar a maneira que os recursos para a defesa agropecuária são repassados para estados e municípios. A proposta foi debatida em audiência da Comissão de Agricultura nesta quarta-feira. O Brasil é um país que depende muito da agricultura. Quase metade das nossas exportações vem do setor. É natural que tenhamos cuidado com a saúde dos nossos animais e de nossas plantações, evitando doenças como a febre aftosa e combatendo pragas como a temida mosca das frutas. São as chamadas ações de defesa agropecuária. E elas custam dinheiro. Os estados recebem recursos da União, mas bancam a maior parte. São 22 estados, a aplicação dos recursos em defesa agropecuária pelos estados em 2016. Vejam aí, 1.556.232. Os estados aplicaram, 22 estados. Quanto participou a União? 32 milhões, equivale a 2,07% do recurso para cumprir ações delegadas desde a década de 70 aos estados para que eles cumpram os programas nacionais. Senador, é realmente muito pouco. O senhor falou que atualmente é muito pouco, mas vem há já alguns anos vem isso. A dificuldade de participar desse bolo, ele está mal distribuído. Também lamento, senador, que a gente tenha hoje o repasse de recursos restrito, muitas vezes a valores que remontam, em média, R$1,5 milhão de reais por estado. Alguns estados são um pouco mais ousados, mas porque também são pressionados por isso, como o estado de Amazonas, porque ainda é um estado que ainda precisa dar alguns passos para a erradicação da febre aftosa, então a gente acaba concedendo um pouco mais de recurso para esse investimento. Mas é pouco para sustentar uma defesa agropecuária tão complexa. Um projeto que está em análise aqui na Comissão de Agricultura do Senado propõe regras para a distribuição do orçamento federal destinado à defesa agropecuária. O texto determina o percentual que cada estado vai receber, segundo critérios matemáticos, e estabelece que a transferência do dinheiro entre a União e estados seja feita diretamente. Hoje, o repasse é por meio de convênios.
A ideia desse projeto é diminuir esse processo burocrático, afastar a má política, né, que através de convênios muitas vezes estabelece pesos diferentes entre estados que deveriam ou ser melhor contemplado ou não necessitar daqueles recursos. Então a gente quer criar indicadores matemáticos que possam levar a uma partilha desses recursos de forma mais justa e que possa fazer com que esses recursos fluam de uma maneira em que as incertezas não cheguem à defesa sanitária do nosso país. Representantes do setor agropecuário e do governo foram ouvidos em audiência pública. Eles fizeram algumas sugestões de mudança ao texto e todos elogiaram o projeto. Vai dar, acima de tudo, que nós consideramos o mais importante, é dar característica técnica para o repasse dos recursos aos estados da União Brasileira. Por quê? Ele vai tolir a possibilidade do ajeitamento de repasse de recurso por influência A, B, C, D, E ou F. Ele vai dar características técnicas. Houve muita reclamação sobre os cortes frequentes que o orçamento da atividade de defesa agropecuária sofre. Todo ano, é a primeira coisa que faz, do contingenciamento. Não pode contingenciar recurso de vigilância sanitária. É preventivo. É isso mesmo. Porque se você não tiver o dinheiro lá, depois que entrar a doença, né? Aí não adianta mais. O senador Flecha Ribeiro disse que seu relatório vai ficar pronto logo. Após votação na Comissão de Agricultura, o projeto segue para a Comissão de Assuntos Econômicos. Esse projeto do senador Roberto Muniz é um projeto da maior importância para não só o setor, eu diria que para o Brasil. 2 acordos internacionais firmados pelo Brasil foram promulgados pelo presidente do Congresso, Eunício Oliveira. Um com a Argentina sobre o aquífero Guarani e outro com o Chile para cooperação e facilitação de investimentos. As matérias foram publicadas na edição de hoje do Diário Oficial da União. O Senado começa a examinar nos próximos dias o projeto de lei complementar que cria o regime de recuperação fiscal dos estados. A matéria, aprovada ontem pela Câmara dos Deputados, deve ajudar os estados endividados em troca de contrapartidas. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quinta-feira. A Comissão Mista da Medida Provisória 763 deve voltar a se reunir daqui a pouco às 8h30 para examinar o relatório dos trabalhos. A MP permitiu o saque de dinheiro das contas inativas do FGTS de quem havia encerrado o contrato de trabalho até 2015. A Comissão de Relações Exteriores deve sabatinar Eliana Zugaib, indicada para embaixadora na Irlanda. Depois, os senadores examinam projetos. Na pauta, textos de acordos de cooperação e facilitação de investimentos entre o Brasil e 2 países de língua portuguesa, Angola e Moçambique. O Dia Internacional da Mãe Terra será discutido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. E a Comissão Mista da Medida Provisória 755 se reúne para votar o relatório final dos trabalhos. A MP trata da transferência direta de recursos financeiros do Fundo Penitenciário Nacional para os fundos estaduais. E para rever essas e assistir a outras reportagens sobre o que ocorre aqui no Senado, acesse a nossa página na internet e fique ligado nos nossos boletins ao longo da programação. Uma boa quinta-feira para você.